Então, ó, voltamos lá no nosso mecanismo. Então, eu vou fazer adaptações na placa a cada um mês para ter esse efeito aqui de adaptação. Claro, teve um comentário ali no chat, muito interessante. Num primeiro momento, diminui a atividade muscular, mas continuadamente a interferência gera dor e alterações de tono muscular, podendo gerar dor e problemas articulares, musculares e ou dentais. Com certeza, a gente voltando lá por causa da interferência oclusal, não, talvez ali tenha uma diminuição da atividade muscular, mas depois vai causar um problema periodontal, um trauma oclusal. Isso não é discutível, não é o que eu estou querendo discutir agora. É a questão do pensamento ali por trás, tá bom? Então entenderam isso? Entenderam que a placa oclusal ou qualquer coisa que mexa na propriocepção tem um efeito de comportamento de proteção, mas ao mesmo tempo tem uma questão de adaptação neuromuscular. E é nessa adaptação neuromuscular que faz você pensar longe, pensar fora da placa, pensar no paciente como um todo. Somente a placa oclusal resolve? Não, porque o paciente ele vai se adaptar com isso. Eu preciso tratar a musculatura, eu preciso tratar a ATM com outras técnicas para que esse meu paciente tenha realmente efetividade no meu tratamento, tá bom? Bora lá. A adaptação neuronal. Mas daí, André, por que a gente usa a placa oclusal? Recentemente me perguntaram por que usa a placa oclusal e não pode fazer ajuste oclusal no dente? Um dos mecanismos é esse mecanismo aí que eu estou falando de ter um mecanismo de adaptação neuromuscular. Porém, existem outros princípios do tratamento aqui com placas oclusais. Esse estudo aqui, muito interessante, que é o estudo do Frank Lubiso, que é um pesquisador da Holanda, junto com o professor... não é o professor Daniele Manfredini, mas junto com outros pesquisadores lá da Universidade da Holanda, de Amsterdã, pegaram e disseram por que a placa oclusal tem esse mecanismo, melhora em alguns pacientes, protege o dente, protege a restauração. E tem 3 principais mecanismos de ação da placa oclusal que você tem que saber. Quais são eles? Primeiro é a questão da proteção de estruturas dentais e periodontais. Obviamente, eu tenho que proteger meu periodonto, eu tenho que proteger minha ATM, minhas estruturas dentais, para não quebrar, para não fraturar, para não causar traumas oclusais, para não causar mobilidade, espessamento de ligamento, alterações periodontais. Então a placa tem um grande papel de proteger dente, de evitar desgaste, e é excelente e é ótimo, só isso já é uma super indicação da placa oclusal. Mas tem outros mecanismos. O segundo mecanismo é a percepção cognitiva, que eu gosto muito de usar isso com os pacientes. O que é isso? O paciente percebe que está sendo tratado, no sentido de percepção cognitiva. Toda vez que ele vai usar a placa, por exemplo, é durante a noite. Então, durante a noite ele vai usar a placa. Ele vai lembrar, será que eu fiz as orientações que o meu dentista passou? Será que eu fiz a termoterapia que ele passou? Será que eu fiz a crioterapia que ele passou? Será que eu fiz aquele exercício físico que ele me recomendou? E aí tem aquela questão de percepção mental, cognitiva, do paciente começar a perceber e aderir ao seu tratamento para ver se ele está fazendo todas as suas terapias propostas. Por isso que aqui não é só placa. Meu aluno não faz só placa, não. Meu aluno pensa fora da placa. Tá? Mas esse papel de percepção cognitiva é isso, de perceber que ele está sendo tratado e perceber que talvez tenha outras coisas que ele possa fazer, ele precisa fazer para melhorar a sua dor, o seu bruxismo ali. Como, por exemplo, alguma orientação do sono que a gente vai passar, se esse paciente tem bruxismo do sono, algum tipo de orientação em questão da alimentação, em questão da musculatura, alguma compressa, alguma terapia quente ou terapia gelada para o meu paciente. Então essa questão da percepção cognitiva é excelente demais, tá bom? Ó, a Célia acabou de botar aí no chat, aula sempre elucidativa. Olha que palavra bonita. Muito obrigado, Célia. A Célia está sempre aqui com a gente. E botaram também ali no chat, o uso do splint tem que ser acompanhado por um protocolo específico. Com certeza, esse tratamento não é só, pegar e instalar e mandar embora. Sempre tem que ter todo um acompanhamento do meu paciente aqui. E o terceiro efeito da placa oclusal aqui é esse efeito da propriocepção.
que é o aumento do impulso periférico ao sistema nervoso central, de ter o mecanismo de proteção, diminuir a atividade muscular, lembrando que esses efeitos são transitórios, porque existe uma adaptação neuromuscular. Aprendeu coisa nova? Não aprendeu? Isso não muda a sua forma de enxergar o paciente com dor e começar a pensar fora da placa em outros protocolos de tratamento? Isso muda. Conhecimento transforma. A partir do momento que você aprende isso, você não consegue mais pensar em outra coisa e você não consegue ver isso de outra maneira. E é isso que eu quero. E quem está falando isso não sou eu, são os artigos científicos. Por isso que eu trago esse artigo aqui, por isso que eu vou falar desse artigo aqui, porque eu quero que você tenha segurança naquilo que você está falando. Você vai... O seu paciente, ele só vai fechar com você se ele tiver confiança em você. Isso é claro, é nítido, né? Eu só vou ter confiança nesse meu médico, nesse meu dentista, se eu confiar no que ele está falando. E você, como dentista, como fisioterapeuta, como fonoaudiólogo, só vai passar confiança para o seu paciente se você fala sem dúvidas, sem insegurança, sem eu acho que eu vou fazer isso aqui porque vai melhorar. Não, você tem que ter certeza. Você vai fazer essa placa aqui porque ela vai diminuir a atividade muscular dessa maneira. Mas eu vou fazer só a placa? Não. Você vai fazer outros protocolos individualizados de tratamento. Eu chamo isso de PIT. Meus alunos... eu ensino para meus alunos o PIT, que é o protocolo individualizado de tratamento, que é cada paciente eu vou tratá-lo de uma maneira com várias possibilidades, não só a placa oclusal. E quando você sabe isso, você já se destaca, você tem confiança seguindo a voz que não é a voz da sua cabeça, é a voz da evidência científica, que é a melhor forma de seguir hoje, se tornar uma referência nessa área, se tornar um dentista valorizado e um dentista que ganha mais, é um dentista que trabalha baseado em pesquisa, baseado em estudos científicos, que sabe ler isso. André, eu não leio esses artigos, eu não sei nem ler inglês. Então vem comigo que eu tô te trazendo aqui toda semana no nosso ATMflix artigos novos pra gente discutir. Então veja esse artigo aqui, esse estudo, vou até ampliar para vocês verem. Esse estudo foi um estudo publicado por mim, aqui André, e pelo professor Yuri Martins Costa, na época que a gente fazia mestrado ou doutorado lá em Bauru. Tivemos a honra de trabalhar com o professor Paulo Conte, com o professor Leonardo Bonjardim e também com a grande expert em bruxismo, a professora Juliana Barbosa, Studzinski Barbosa, que na época ela fazia doutorado também. Ela era de uma turma antes do doutorado que a gente, mas a gente estava sempre junto lá em Bauru. E esse estudo, muito legal, foi publicado na Archive of Oral Biology, aqui ó, Archives of Oral Biology, em 2015. Esse estudo avaliou o efeito da splint, né, da placa oclusal, na melhora de aspectos psicológicos da DTM. Olha que legal esse estudo aqui. Esse estudo, ele pegou dois grupos de pacientes, grupo 1 e grupo 2, e avaliou, aqui ó, deixa eu tirar da tela para vocês verem, avaliou depressão e ansiedade, fraca, moderada e severa, tá bom? Ansiedade e depressão. Agora deixa eu, vocês para ver as cores aqui, né? Depressão free, mild, moderada, moderate e severa. Deixa eu ampliar agora. Quanto mais forte a cor, mais intensa. Baseline, grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 é um grupo de pacientes com dor, com DTM, que recebeu apenas orientações. Você vai comer alimentos que não é duro, você vai fazer a compressa quente, você vai fazer blá blá blá. É a mesma ficha de orientações que eu passo, inclusive, para os meus alunos. Meus alunos têm lá as nossas diretrizes, as nossas orientações aqui. Gente, eu estou 1 hora falando. Vocês não noção? Meu Deus, eu preciso sair. Estou 1 hora de conversando nessa aula. Mas bora lá, vamos continuar. Esse é o último estudo. Grupo 1. Gente, para quem quiser ver essa aula, ela fica disponível ainda por pouco tempo, mas aí depois eu sempre coloco disponível lá na plataforma para os meus alunos assistirem depois. Bora lá. Grupo 1, olha só. Grupo 1 é só orientação e grupo 2 são as orientações mais da placa oclusal. Vejam que baseline, eles estão mais ou menos iguais.
Quando a gente vai aqui para os 5 meses depois, olha o grupo 1 antes e depois. O grupo 1 tá igual, não mudou grande coisa, ó. Mesma coisa, bem pouquinha de diferença. Já o grupo 2, olha só, esse pretão que tem aqui, esse pretão não tem mais. Esse cinzão que tem aqui não tem mais. Então os níveis de ansiedade aqui diminuíram. E aí a gente foi levar isso aqui para a estatística e o que deu como resultado estatístico? Que deu que a comparação entre baseline, que é o começo do tratamento, e 5 meses de avaliação mostraram uma melhora na ansiedade e na depressão, nos sintomas de ansiedade e depressão, apenas no grupo 2. Qual é o grupo 2? Oclusal sprints, placas oclusais e aconselhamento, que são as diretrizes aqui para o meu paciente. Por que isso é importante, André? Porque se a gente for ler as notícias, mostra hoje que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. É o primeiro país do mundo com o nível de ansiedade, 9,3% da população. Ó, o Brasil lidera ranking de pacientes com ansiedade. E se a gente pensar, bruxismo, DTM tem tudo a ver aí. E a gente está mostrando um estudo aqui da placa tendo efeitos, inclusive, nos sintomas de ansiedade. Então, olha o nosso grande oceano azul da odontologia aí. Muito paciente com bruxismo, com ansiedade, com dor. E cadê os profissionais capacitados para isso? Por isso que os meus alunos hoje são referência e cada vez estão crescendo mais no consultório, faturando 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, trabalhando pela metade do tempo. Porque não tem desgaste físico, não tem longas horas na cadeira, é só alegria, coisa boa. E olha só que legal esse estudo aqui. Isso aqui é o CFO, dados do CFO, tá pequenininho, mas eu vou ampliar para vocês verem aqui. Esse estudo mostra, ó, deixa eu botar aqui por lado. Número de ortodontistas, ó, 30 mil ortodontistas. Quando a gente vai para DTM, 1.500 especialistas, falta profissional aqui. Certo? Falta profissional, ou seja, muitos pacientes e poucos profissionais capacitados. Então, se você quer ser valorizado na odontologia, começar com uma área que se destaque, que tem muito paciente e pouco profissional, você precisa conhecer essa área de DTM, de dor orofacial, de bruxismo, porque realmente é um oceano azul aí da odontologia. E sabe o que muda esse conhecimento? Muda dessa maneira aqui. A Denise falou assim para mim: toda vez que eu atendo um paciente pela primeira vez, tenho mais confiança em avaliar e responder as perguntas realizadas por eles. É um mar de conhecimento que você está passando que me sinto muito feliz. Trabalho com essa especialidade há anos, mas só agora visto o jaleco de doutora da evidência. Muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados. E é muito importante isso. Estou aqui compartilhando isso com você. Agora, compartilhe isso também com outras pessoas. Avise os outros dentistas, avise outros profissionais a começarem a estudar esse assunto, bruxismo, DTM, porque é uma área linda, apaixonante, onde a gente transforma a dor e o sofrimento humano. É uma área útil, onde a gente se sente útil, se sente valorizado. E não sei você, mas para mim, na minha vida da odontologia, foi o que eu sempre busquei. Uma profissão, uma área que me desse valorização, que me desse retorno financeiro, que me pudesse trabalhar menos e ganhar muito mais. E isso não só eu, mas eu tenho muitos alunos que triplicaram, quadruplicaram seu faturamento trabalhando muito menos. E é isso que eu espero para você também. Espero que você tenha aproveitado o nosso ATM Flix aqui de hoje. Quem é meu aluno pode mandar a sua dúvida lá dentro da nossa plataforma, pode mandar para mim. Eu não vou responder as dúvidas de vocês hoje porque eu já fiquei 1 hora aqui com vocês, eu acabei passando muito do tempo, eu exagerei. Geralmente essas aulas são 30 minutos, tá? Mas foi um prazer, foi divertido, foi gostoso estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês, eu espero vocês numa próxima aula do ATM Flix, ou quem sabe, dentro de uma formação completa comigo online. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima semana, numa próxima aula. Até mais!